Foi sapateiro, sacerdote se tornou. Pra unir comunidade e formar pela amizade, Nosso corpo viverá, nosso corpo viverá. Pra esse mundo melhorar, vamos já realizar. nossa vida aumenta a religião ao trabalho e à recreação. Nosso corpo viverá, nosso corpo viverá. Família, santuário, lá precisamos preservar. Sociedade bem comum maior, com justiça será bem melhor. Nosso corpo viverá, nosso corpo viverá. Cantemos com muita alegria, reunidos neste dia. Somos muita gente em ação, juntando a mão e o coração. Nosso corpo viverá, nosso corpo viverá. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Silvana, eu sou psicóloga. E para quem acompanha a programação da Coping, sabe que a semana passada, quinta-feira, às 20 horas, ia ter a live e nós falaríamos sobre identidade. Mas houveram alguns imprevistos e a gente não conseguiu fazer essa conexão. Mas tudo bem, gente. Era uma programação já prevista, que na segunda live falaríamos sobre identidade, até porque identidade é o início de tudo, né? Então ficaria legal a gente colocar esse tema e depois dar continuidade às outras. Como não ocorreu a live, eu achei que seria legal gravar esse vídeo para a gente falar sobre o assunto. Assim poderia dar continuidade à programação normalmente, tá? Então, eu, como a maioria dos teóricos do desenvolvimento, eu acredito sim que a identidade ela tem início num momento assim bem lá atrás, bem na nossa infância mesmo, quando nascemos, né? E começa a se formar tudo. A gente sabe que criança é uma esponja, né? Então tudo que cai ali fica. A gente não sabe de que forma que aquilo vai se fixar, né? Então muitas vezes a gente fala as coisas sem pensar e a criança entende de outra forma, né? Ela só vai guardando e só mais tarde que a gente vai ver o quanto isso foi bom ou ruim para ela, tá? Então a gente sabe que quando a criança nasce, quando ela está na barriga, já é estabelecida uma relação dela com a mãe, né? Já existe uma relação ali, ela já tem um nome normalmente, né? A mãe já planejou um monte de coisa para ela. Para vocês terem ideia, eu vejo pais falando com criança recém-nascida, falando assim, esse aqui quando crescer vai ser um médico, ou essa aqui vai ser uma doutora, vai ser uma advogada, tal. E, né, a gente sempre pensa muito grande para os nossos filhos, né? A gente, enquanto cuidador, pensa muito grande para eles. E ao longo da vida a gente faz tudo para que isso dê certo, né? Para que eles realmente sejam felizes, para que eles construam a sua própria identidade, para que eles se coloquem no mundo como pessoa, que eles tenham seus pontos de vista, né? Que sejam menos influenciados possível pelas coisas que estão aí ao redor. Então a gente tenta passar as coisas para eles da melhor forma possível. Só que eu também vejo muita gente falando, a criança poderia vir com um manual, né? E eu acho que no fundo, a criança até vem com manual, né? Que a gente não está muito aberto a ler esse manual. Que manual é esse?
Então, ao longo da nossa conversa aqui, de repente, vocês vão vendo se dá para ter um manualzinho ou não, tá? A criança nasce, a criança é planejada, a criança a mãe já deu o nome para ele nasceu um ser, né? E o nascimento é o primeiro grande trauma pelo que a gente passa no mundo, tá? Porque é muito difícil nascer. A criança tá ali dentro do útero, protegida de tudo, sabe? Tudo calmo, tudo tranquilo, não lhe falta nada, teoricamente. Daqui a pouco essa criança precisa nascer, né? Essa criança vem ao mundo, aquela claridade que incomoda os olhos dela, aquele barulho, qualquer barulho incomoda os ouvidos dela, aquele frio que incomoda, né? Que ela não sabe lidar com aquilo. Então, para que esse trauma seja mais amenizado, o que os médicos fazem? Coloca a criança sobre o peito da mãe, né, para que ela sinta o cheiro da criança, para que a criança sinta o cheiro dela, para que já seja estabelecida uma conexão, né, ali. E realmente né, é muito importante esse primeiro momento. Bom, a criança, ela nessa fase, ela espera que todas as necessidades dela sejam supridas. Ou seja, a criança, a gente acredita que ela chora porque ela tem fome, ou porque ela está molhada, ou porque ela tem algum incômodo, né? Porque tem cólica. Então, normalmente, tirando esses incômodos, a criança, ela dorme, né? Então, a gente está ali para tirar um desprazer dela, né? Para dar prazer a ela. Então, a gente só vai eliminando o desprazer para que essa criança siga tranquila, né? Seja tranquila. À medida que essa criança vai crescendo, né, ela vai percebendo que o outro não é parte dela, que o outro é separado dela, né? E ela vai tentando estabelecer uma relação com esse outro, né? Então, é um momento muito importante, onde a gente precisaria ter paciência de sentar com essas crianças, de falar a língua dela, né? Aquela língua de e quando ela fala, a gente dá a resposta. E quando ela tem as suas necessidades, a gente supra essas necessidades. Porque acredita-se que se essas necessidades não são supridas no momento certo, de acordo com a necessidade da criança, ela pode parar de dar, né, de dar respostas, né, de tentar fazer relação. Então ela começa a ficar uma criança introspectiva, tá? Ela se fecha. Né? Então, eu creio que a essência da pessoa, ela aconteça aí. Então, a gente pode imaginar essa criança que não teve as necessidades dela supridas, que não teve respostas adequadas, necessárias nessa época, ela começa a se fechar, né? Eu não estou falando de patologia, né? Quando a gente fala de se fechar, de voltar-se para si, a gente pensa logo no autismo. Muitos teóricos acreditam que o autismo acontece nessa fase, tá? E que essa seja um dos motivos. Há muitas controvérsias e a gente não vai discutir aqui. Mas sim, essa criança começa a se fechar, ela começa a parar de esperar a resposta do outro, né? E a gente imagina que essa criança vai ser uma criança muito introspectiva, vai ser uma criança com dificuldade de confiar no outro, vai ser uma criança com dificuldade de estabelecer relações, tá? Então você tá vendo aí a importância desse momento. Mais pra frente, passou essa fase legal, bem passadinha, né? Nós demos as respostas que elas precisavam, nós estávamos ali, suprimos as necessidades dela. Daqui a pouco essa criança começa a querer estabelecer relações diferentes, porque ela começa a te perceber como outra pessoa e já não é mais parte dela, né? Então ela começa a realmente se comunicar com você. E é bem nessa fase que a criança começa a aceitar, né? Aí a gente muito ocupada, a gente
tem pressa, porque a gente, além de cuidar da criança, a gente também tem casa para arrumar, tem marido para dar, né, tem roupa para passar, tem comida para fazer, e tem os cuidados que a gente tem que ter com essa criança. Então a gente fala, deixa ela um pouquinho ali em frente à televisão, né? Pega aquele monte de brinquedos, enfia aquele monte de brinquedo na frente dela, né? Põe a televisão ligada para ela achar que a TV está falando com ela, só que não. E acha que aquilo lá vai satisfazer ela, né? Na verdade é assim, a criança ela começa a brincar, ela começa a estabelecer uma relação de brincar com as coisas, só que nesse momento já é o momento da gente sentar com ela e começar a ensinar o brincar dela, né? Começar a entrar nesse brincar dela. Por exemplo, você dá um monte de brinquedo, a criança pega um carrinho, ela não sabe para que serve aquele carrinho, ela não sabe o que é aquele carrinho, né? Então ela pega e faz o quê? Ela mexe, vai, mexe em outro brinquedo. Então o ideal é que a gente tivesse realmente um tempo para essa criança, para sentar, né? Eu acho que um mínimo de tempo que a gente designar nesse momento não é tempo perdido, tá? Não é perder tempo nesses momentos, é ganhar tempo, porque você vai perceber que você vai estar ganhando mais para frente, você vai perceber o quanto de tempo que você ganhou sentando com essa criança, pegando um carrinho e falando, olha, esse carrinho ele vai para frente, esse carrinho vai para trás, esse carrinho vai e aos poucos essa criança vai entendendo como funciona aquele carrinho. Então é o momento da gente ensinar que as coisas têm começo, meio e fim. Comecei uma brincadeira, esse carrinho andou para lá, esse carrinho andou para cá, esse carrinho estacionou, esse carrinho subiu, esse carrinho desceu. Ah, vamos pegar outro brinquedo? A gente pega outro brinquedo, muitas vezes a criança não quer, ela quer continuar brincando com aquele carrinho, mas desde que a gente já vá dando informações de como funciona aquele brincar, né? Porque se a gente deixa assim, bem a Deus dará, se a gente joga tudo ali, liga a televisão, põe essa criança na frente da TV para ela achar que a TV está falando com ela, e aquele monte de brinquedo, essa criança não sabe dar um começo, meio e fim para essa brincadeira. Então esse momento é o momento ideal para a gente construir uma criança imperativa com déficit de atenção, tá? Então por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas fases, né? Porque a gente pode complicar realmente a construção dessa identidade nessas fases, a construção dessa relação, né? E você vai perceber que a construção da relação ela é importante em todas essas fases da primeira infância, né? Mas essas fases assim, mais iniciais, a criança realmente busca, né, estabelecer relação com esse cuidador, né? E o papel da gente está ali para responder, né, para dar respostas, para ajudar ela. E as próximas fases que a gente percebe são fases onde a gente vai mostrar para a criança do que ela é capaz, né? Então vamos imaginar a criança começa a andar, então a gente pega na mãozinha dela e a gente não pode ficar o tempo todo segurando a mãozinha dela com medo dela cair, porque ela vai cair e é só caindo que ela aprende a levantar, né? E nessa fase a gente começa a ensinar essa criança que ela pode, né? Você quer subir aqui? Vamos lá, tenta aí, a mãe te ajuda. Ela pode, né? Você quer uma água? Não deixar a criança só ficar apontando, né? Mostrar, e você já vai lá suprir a necessidade dela, né? É importante que você ensine ela a falar o que ela quer, né? Então, olha que interessante. Essa fase você ensina ela que ela é capaz, né? Quer subir numa cadeira? A mãe ajuda. Ah, mas eu te ajudo, você faz isso. E a gente vai ensinando ela que ela
consegue, e a gente faz festa, e a gente leva ela para fazer as coisas que a gente está fazendo, e essa criança já começa a pôr o sapato da mãe. Essa fase é uma fase onde a criança começa a imitar muito tudo, né? Porque a criança começa a aprender através da imitação, né? Ela vê, ela começa a se identificar, ela vê, se identifica e começa a imitar, começa a pôr o sapato da mãe, começa a mexer nas coisas da mãe, né? E a gente vai interagindo com ela, vai mostrando para ela, né, uma série de coisas onde ela consiga se enxergar como capaz, né? Sobe aqui na cadeira. Mas eu não consigo. Consegue sim, eu vou te ajudar e você vai conseguir. Aí da próxima vez, você subiu, agora você consegue sim, vem, eu tô aqui, te ajudo, tá? Eu tô te segurando, você não vai cair. Então, dá essa segurança para a criança nessa fase, tá? Legal. A criança internalizou, a criança está segura, ela já sabe brincar, ela já sabe ir para a escola, já sabe lidar com o amiguinho. Aí daqui a pouco essa criança está super segura de si, aí começa a fase onde a gente precisa falar assim, não. Começa a ter que pôr limites, né? Porque essa criança, ela aprendeu que ela pode tudo. Agora ela vai querer começar a mandar. Então, é hora da gente começar a pôr limites nas coisas. Olha, eu quero isso, né? Aquela criança que se joga no supermercado porque quer aquilo e você não fez, e você fica morrendo de vergonha, e você vai lá e compra o doce que ela quer, você vai lá e compra o brinquedo que ela quer, né? E você tem medo de dizer não. Isso é muito complicado, né? Tenho medo de frustrar, porque eu trabalho o dia inteiro, porque eu passo o dia inteiro fora, como é que eu vou falar não para essa criança? Então, é uma fase que às vezes passa batido, que a gente acha para compensar a nossa ausência, sendo que se nós dispensássemos 15 minutos do nosso tempo, assim, por dia, por mais que a gente trabalhe para ficar com essa criança, com certeza essa ausência do dia inteiro seria compensada. Então você não precisa encher essa criança de tudo, tá deixando de falar não, com medo de frustrar essa criança, porque se você não frustrar hoje, amanhã ela vai ter que ser frustrada de outra forma, né? Então ela tem que aprender que o outro, essa fase, ela vê o outro como se fosse uma escada para ela chegar onde ela quer. Tá? Então é momento de falar, não é hora, não pode, vai ficar para outro momento, e o outro também está sentindo dor, o outro também fica triste, então é o momento da gente começar a colocar, a dar disciplina realmente para essa criança, porque mais tarde, o que vai acontecer com essa criança se a gente não ensina ela que existe frustração, que não é necessário, que se não dá para fazer na hora dela, ela tem que aprender a saber esperar, de que o outro também sente, de que o outro também tem vontades, né? Então, todas essas fases, se não passadas da forma que teria que ser passadas, né? Na forma que tenha lá a receitinha, esse adulto vai trazer tudo isso, né, para a vida dele. Essa criança vai trazer tudo isso para a vida adulta, para a adolescência, que é uma fase também super complicada. E ela vai trazer isso, né? Então a gente pode ver essa criança que não estabeleceu relação, que suas necessidades não foram supridas no começo, ela se fechar, ser uma criança introspectiva, ser uma criança que não confia no outro, ser uma criança que tem medo de se relacionar, tá? Se essa criança que queria subir lá e você não ensinou para ela que ela pode, que ela é capaz, né? Se você ensinou ela que toda vez que ela precisar subir, você vai lá e pega ela e coloca que ela não é capaz de subir sozinha, que ela não é capaz de fazer sozinha, que ela está sempre precisando de você, ela provavelmente vai ser uma criança com dependência emocional. Né, vai achar que ela só é se o outro validar
o que ela é, né? Se tiver o outro lá para validar o que ela é, então ela vai confiar sempre mais no outro do que nela, vai precisar do outro para falar para ela, faz, você consegue, eu tô aqui, né? E nem sempre isso é legal. Agora, se a gente olhar esse outro que não soube, que não ouviu não, que não pode ser frustrado, que a disciplina, que a gente tinha medo de disciplinar, esse outro vai ser um adulto, provavelmente, um adolescente, que pensa no outro apenas como uma escada para ele chegar onde ele quer, que não se preocupa com o que o outro está sentindo, que não se importa em fazer o que quer que for para ele chegar, para ele alcançar o objetivo dele. Normalmente são pessoas muito inteligentes, pessoas manipuladoras, tá? Então a gente percebe isso muito. Então, se a gente for fazer relação desse adulto com essas fases que a gente falou agora, a gente consegue perceber o que faltou ali, o que poderia ter sido diferente, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, tá? Então vamos trazer tudo isso para essa época que nós estamos vivendo, para esse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, onde tudo é diferente do que a gente conhecia, onde tudo que a gente conhecia deixou de ser, né? E a gente a gente está tendo que reaprender, né, a vida a partir dessa pandemia, né, a viver a partir dessa pandemia. Então, o que eu imagino que essa criança lá da primeira fase, com todas essas dificuldades que a gente está vivendo hoje, o que pode acontecer com essa criança? Para mim, essa criança está nesse momento, ou esse adulto, para mim, esse adulto que foi essa criança lá do começo, ele está deprimido agora, né? Está com medo, está desesperado, está em pânico, né? Sem saber como é que vai ser a vida daqui para frente. Tudo bem, tá todo mundo mais ou menos assim, só que provavelmente essa criança vai estar deprimida, essa pessoa vai estar deprimida, essa criança não, esse adulto, né? Que é quem está tendo que lidar realmente com as coisas. As crianças talvez ainda não tenham muita noção do que a gente está passando agora. Esse adulto dessa segunda fase, onde ele não aprender a ser sozinho, né, sem a necessidade que o outro valide o tempo todo, tudo que ele, onde ele precisa do outro validar ele, validá-lo como pessoa, validar a identidade dele, essa pessoa provavelmente vai ter uma crise vai estar passando por uma crise de ansiedade muito severa, né? E sem poder ter esse outro a hora que ele precisa, sem que esse outro esteja, né, lá do lado dele, sem poder, tem que sair com meus amigos para liberar isso tudo que eu estou sentindo, e não está podendo estar com os amigos. Então, a ansiedade nessa fase deve ser o que mais está falando alto, tá? E nessa última fase que a gente conversou sobre essa pessoa que não sabia ouvir não, que não sabia lidar com as frustrações, a gente pode ver essas pessoas que não estão usando máscara, que estão falando que isso tudo que está acontecendo é um besterol, que não existe pandemia, que não passa de uma gripezinha, e tá assim afrontando tudo, né? Afrontando tudo, pondo um monte de gente em risco, né? Então, isso é só um pouquinho do que a gente pode pensar se a gente for basear as fases da qual a gente conversou nesse momento que a gente está vivendo. Então, gente, como eu falei no começo, é um momento realmente da gente se reinventar, da gente parar para olhar para o outro. Eu acho que é um momento de ressignificar, de reinventar, de reconstruir, porque nós somos seres em constante construção, né? E a gente constrói
e muitas vezes a gente pode desconstruir para reconstruir, né? E eu acho que tudo que diz respeito a esse quer dizer, dá um passo atrás e olha as coisas de forma diferente. Você vai ter uma visão muito mais ampla. Se você se distanciar um pouco, você vai ter uma visão muito mais ampla das coisas, né? Você vai conseguir olhar as coisas de forma diferente. E acho que o momento agora pede isso. Vamos olhar as coisas de forma diferente. Vamos olhar as pessoas. Vamos olhar o sofrimento do outro, né? Não é só olhar o nosso sofrimento. Tem gente que está sofrendo muito mais do que a gente. Tem gente que está passando por muito mais necessidade do que a gente. Então, é um momento de realmente de dar esse passo, de olhar para esse né? E ter um outro olhar sobre tudo, sobre todos, né? Sobre tudo que a gente conhece, sobre tudo que a gente achou que conhecia, né? Sobre tudo que você achou que era capaz de fazer e de repente você está se vendo assim de mãos atadas sem ter muito o que fazer, né? Então é um momento realmente da gente, né, refletir. É um momento de reflexão. E eu acho que a reflexão faz a gente crescer, a reflexão faz a gente olhar as coisas de forma diferente. Mais uma vez esse né? Reflexão. Então eu espero que vocês... Eu espero ter sido um pouquinho clara, porque a gente não pode falar muito, só deu para dar uma pinceladinha assim, bem pincelada mesmo, em algumas coisas. E eu espero que a gente volte a falar mais sobre o assunto, porque é um assunto bastante amplo, é um assunto muito interessante, é um assunto que só tem a acrescentar a cada um de nós. Eu agradeço a vocês pela atenção e até quinta-feira, né, gente? Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Nosso corpo em viver.